Olá, aqui é do canal Matemática ao Cubo. Vou ensinar os primeiros passos para você saber como construir a tabela verdade. Para formar a tabela verdade, é preciso saber os conectivos e os seus sinais e as proposições. Conectivos e o seu sinal é o chapeuzinho para cima, sinal circunflexo. O conectivo OU é o chapeuzinho para baixo. O conectivo SI, então, é a seta para a direita. O conectivo SI e somente SI é a seta para os dois lados. E o não, a negação, é o símbolo, sinal tio. E o símbolozinho também pode ser usado. Proposição. A proposição é todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprime em pensamento do sentido completo, que pode ser verdadeiro ou falsa. Um exemplo, 5 é um número par. Isso é falso. Então, só é proposição quando conseguimos atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso a uma sentença. Sobre essas letrinhas, representamos as proposições por letras. Podem ser tanto maiúscula como minúscula, não importa. Agora vamos falar sobre os conectivos. O conectivo E é uma conjunção e está aqui o seu símbolo. A conjunção P e Q é verdadeira apenas quando P e Q são verdadeiras. Eles dois têm que ser verdadeiras para ser uma conjunção. P. A proposição P, 16 é divisível por 4, verdadeira. A proposição Q, 16 é divisível por 8, verdadeira. Juntando P e Q, 16 é divisível por 4 e 8, certo? Agora sobre o conectivo OU, a disjunção, e tá aqui o seu sinalzinho. Uma disjunção P ou Q será falsa apenas no caso de P e Q serem ambas falsas. As duas têm que ser falsas. P, um exemplo. P, 5, a proposição P. 5 é um número par, falso. A proposição Q, 4 é um número par, verdadeiro. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P ou Q é verdadeira, por mais que tenha uma proposição falsa. O conectivo não, a negação, é usada por esses dois símbolozinhos. P, um exemplo. P, a proposição P. Salvador é capital da Bahia. Agora, a proposição da negação. Não P. Salvador não é capital da Bahia. Essa é a negação. Agora, sobre o conectivo se então. Condicional. Uma condicional sempre será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Os demais casos, a condicional será considerada verdadeira. Esse símbolozinho, como eu já falei, para a direita, também pode ser chamado de implica. P implica Q, certo? Agora um exemplo. Se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, então a condicional é verdadeira. Segundo exemplo, se P é falso e Q é verdadeiro, então a condicional P implica Q é verdadeiro. Exemplo 3. Se P é verdadeiro e Q é falso, então a condicional obrigatoriamente é falsa. Agora vamos falar sobre o último conectivo, que é o conectivo se somente se, que é uma bicondicional, e aqui é o exemplo, o sinalzinho.
Para ser bicondicional verdadeira, deve ser ambas verdadeiras ou ambas falsas, como está no exemplo 1 e no exemplo 3. O exemplo 2 é falso porque uma proposição está sendo falsa e a outra está sendo verdadeira. Oi pessoal, tudo bem? Bom, agora nós iremos continuar o nosso assunto de tabela verdade, só que colocando em prática, em exemplos reais, aquilo que nós aprendemos no bloco anterior pela teoria. Então, vamos lá. Nós já aprendemos quais são os nossos conectivos e as nossas proposições. Então, iremos dar exemplo de cada uma das 4 que estão aparecendo aqui para vocês. A primeira é a conjunção, ligada pelo conectivo de um chapeuzinho e na frase pelo conectivo I. Na frase nós temos João é alto e Maria é baixa. Para cada uma das proposições, nós atribuímos valores. Aqui, em cada uma delas, eu atribuí o valor de P e Q, certo? Para facilitar a nossa montagem da tabela. Após atribuir valores a essas proposições, nós montamos uma tabelinha bem simples. Primeiro, nós colocamos as proposições e atribuímos a ela valores de verdadeiro ou falso. E aí depois fazemos a comparação de acordo com o conectivo que está sendo exigido naquela frase. Coloquei aqui em todas elas e os valores ficaram VV, VF, FV e FF. Nós já sabemos que no conectivo I será verdadeiro apenas as que têm as duas proposições verdadeiras. No caso, apenas nessa primeira linha. No resto, todas serão falsas. Agora teremos a disjunção. A disjunção é ligada por um chapeuzinho, mas ao contrário do I, ele é voltado para baixo. E na frase é ligado pelo ou. Temos então, João é alto ou Maria é baixa. Novamente, dei às proposições letras e atribuí a elas valores de V ou F. Agora, para fazer a comparação, nós precisamos saber que na disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Ou seja, a única que será falsa será a última, pois só tem proposições falsas. Na condicional, temos o conectivo de uma setinha e na frase ela é ligada por se, então. Então temos a frase. Se João é alto, então Maria é baixa. Com as respectivas letras P e Q, ordenei elas e dei valores de V ou F para cada uma das afirmativas. Fazendo a ligação, de acordo com o conectivo que é pedido, no caso se, então, sabemos que o se, então, só será falso quando a primeira proposição for verdadeira e quando a segunda for falsa. Exatamente nessa ordem, VF. Então, tirando essa que será falsa, todas as demais serão verdadeiras. E por último, a bicondicional, ligada por uma seta de 2 pontas e na frase pelo conectivo se, então. E diz assim, João é alto, se e somente se, Maria é baixa. Colocados os valores de P e Q, eu monto a minha tabela, dando valores de V ou F para cada uma delas e sigo a regra do se e somente se, que diz que será verdadeiro apenas quando forem 2 verdadeiras ou 2 falsas. Então, no caso, a primeira linha será verdadeira porque tem 2 verdadeiras e aqui na última será verdadeira também porque tem 2 falsas. No restante é V e F ou FV. E é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, compartilhe esse vídeo, comente aí nos comentários. E é isso. Tchauzinho.